Muito bem, vamos falar do Corinthians, vamos falar da possibilidade de reforços do Corinthians, mas antes, o Corinthians que perdeu mais um jogo, né, dessa vez pela Copa do Brasil, pelo placar de 2-1 para o Juventude em Caxias do Sul, tem que vencer agora no dia 11 de setembro o Juventude pelo placar de 2 gols de diferença para conseguir a classificação, ou então um gol de diferença para levar o jogo para os pênaltis. Mas agora o Corinthians está pensando, claro, no Campeonato Brasileiro, já estava pensando no Campeonato Brasileiro, tanto é que o Ramon Dias levou a campo um time considerado reserva, né? O time que entrou a campo contra o Juventude foi um time considerado reserva. Os titulares, a maioria dos titulares, os titulares foram poupados para o jogo contra o Flamengo no próximo domingo, que é considerado um jogo de guerra, um jogo de vida ou morte, né, dentro do Campeonato Brasileiro. O Corinthians não pode mais nem pensar em perder pontos dentro do Campeonato Brasileiro, precisa vencer, precisa conseguir vitórias para escapar da zona de rebaixamento, e o próximo adversário é o Flamengo no próximo domingo. E por falar em Flamengo no próximo domingo, o Corinthians depositou R$500 mil na conta do Flamengo na última terça-feira para ter o Hugo Souza na partida entre os times nesse domingo, às 16 horas, na Neoquímica Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Hugo Souza pertence ao Flamengo, está emprestado ao Corinthians até o final do ano. A cláusula foi imposta pelo time do Flamengo no acordo com o Corinthians para liberar o jogador. Então o Corinthians teve que pagar R$500 mil para ter o Hugo Souza neste jogo contra o Flamengo. Se, por acaso, os dois times se enfrentarem na semifinal da Copa do Brasil, né? Se o Corinthians passar pelo Juventude, ele pega ou Flamengo ou Bahia. O Corinthians terá de pagar o mesmo valor para ter o Hugo Souza contra o Flamengo de novo na semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo. Essa é o que está escrito no contrato. É o que está escrito no contrato. O Corinthians pagou 200 mil euros, mais de 1 milhão de reais para ter o Hugo Souza por empréstimo, e para ter o Hugo Souza em definitivo, só a partir do dia 1º de outubro é que o Corinthians terá que pagar 800 mil euros, 4 milhões e 700 mil reais, por 50% dos direitos econômicos. O Hugo Souza foi titular em todos os 13 jogos desde que chegou ao Corinthians, exatamente os 13 jogos no comando do técnico Ramon Dias. E foi importantíssimo na disputa por pênaltis, né, na Copa do Brasil e na Sul-Americana, além de grandes atuações no Campeonato Brasileiro. Hugo Souza, ontem mesmo, fez 2 defesas importantíssimas. Há quem diga que ele teria falhado nos gols do Juventude, mas ele fez 2 defesas importantíssimas no primeiro tempo. Não fosse o Hugo Souza, o Corinthians estaria praticamente eliminado da Copa do Brasil. Hugo Souza, portanto, vai jogar contra o Flamengo no próximo domingo. Muito bem, e agora eu quero falar o seguinte, quero falar da possibilidade de um jogador do Corinthians ir jogar no futebol italiano, é o Giovani. O Giovani recebeu proposta do futebol italiano e pode deixar o Corinthians. O centroavante Giovani pode deixar o Corinthians ainda nesta janela. Nesta sexta-feira, agora há pouco, né? O Timão recebeu uma proposta oficial do Hellas Verona da Itália e deve avançar nas próximas horas para fechar a negociação em definitivo. A proposta do Hellas Verona é para adquirir 50% dos direitos econômicos do Giovani. Desta forma, o Corinthians ficaria com 20% de uma futura venda do jogador. Os valores ainda são mantidos em sigilo, mas a informação é que agradaram ao Corinthians. Um detalhe que pode colocar a transferência em xeque é o pouco tempo restante da janela da Itália. O prazo final para o registro de jogadores do futebol italiano é justamente nesta sexta-feira, ou seja, o negócio tem que acontecer hoje. Se não acontecer hoje, não acontece mais com o futebol italiano. Por isso, as negociações estão sendo aceleradas. Agora sim, vou falar de reforços no Timão. E é claro que eu estou falando do Arthur Cabral, porque o Corinthians tem até segunda-feira para concluir a contratação do Arthur Cabral, centroavante do Benfica. Hoje, dia 30 de agosto, o Corinthians corre contra o tempo e o Corinthians agora fez uma proposta milionária para ter o jogador. As 2 primeiras tentativas foram por empréstimo, né? O Corinthians mudou pela segunda vez os moldes da negociação pela contratação do Arthur Cabral
no mercado da bola. Agora, a nova oferta é pela contratação em definitivo, é pela compra do Arthur Cabral. As primeiras ofertas, o Corinthians ofertou 500 mil euros, mais de 3 milhões de reais, por empréstimo e com obrigação de compra no final da temporada. Agora o Corinthians está disposto a pagar até 15 milhões de euros, mais de 93 milhões de reais na cotação atual, por 100% dos direitos econômicos do jogador. O Corinthians está disposto a pagar até 15 milhões de euros, mais de 93 milhões de reais, por 100% dos direitos econômicos do jogador. Outra alternativa, outro modelo de negócio, é pagar 7 milhões e meio de euros, 46 milhões, mais de 46 milhões de reais, por 40% dos direitos econômicos do centroavante. Foram as duas propostas que o Corinthians fez ao Benfica de Portugal e está esperando pela resposta. O Arthur Cabral está disposto a voltar ao Brasil, né? O Paulo Pitombeira, que é o empresário do jogador, empresário ligado ao Corinthians, está em Portugal tentando fazer o negócio. É ele que está tentando costurar as tratativas entre o clube paulista e o clube português. Então, há o otimismo por parte do Corinthians que com essa nova proposta, a negociação possa ter um desfecho positivo. O desafio é convencer o Arthur Cabral a se transferir para um clube que está brigando pela zona de rebaixamento, né? Se transferir para um clube que pode disputar a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Esse é o desafio por parte do Corinthians. Mas o Corinthians continua tentando o Arthur Cabral e agora oferecendo 15 milhões de euros, mais de 93 milhões de reais. Será que vale tudo isso? Ou é desespero do Corinthians, desespero de causa do Corinthians na tentativa de contratar um centroavante artilheiro, né? Centroavante que não vai ficar no Benfica, que vai ser negociado pelo Benfica e que pode ser contratado pela equipe do Corinthians.